Fala galera, chega mais porque o clima tá quente e a bola tá rolando com força nos bastidores do futebol brasileiro. E a gente já começa com uma baita notícia envolvendo o Flamengo. Depois de muita especulação de idas e vindas, o jogador, que tava no meio de uma polêmica, resolveu encerrar o assunto de vez, pediu pra voltar pro Mengão e colocou um ponto final na novela. A parada agora é pensar pra frente, porque o elenco precisa estar todo fechado e focado no que vem por aí, especialmente com a maratona de jogos importantes batendo na porta. E já que o clima é de decisões, vamos falar também do Neymar. Sim, o camisa 10 que brilhou no Santos e virou ídolo nacional, ainda tem seu nome circulando nos bastidores do Super Mundial. Muita gente quer saber, será que o craque já decidiu onde vai jogar? O que rola nos bastidores é que duas possibilidades foram levantadas com força nos últimos dias. Uma seria uma chegada inesperada ao Fluminense, inclusive com dirigentes admitindo que tiveram conversas e cogitaram o nome do Neymar. A outra seria um retorno para a América Latina, mas defendendo o Pachuca do México. E aí o papo ficou ainda mais quente porque o grupo do time mexicano no Super Mundial tem ninguém menos que o Real Madrid e o Al Hilal, esse time do Neymar. Só que quando a gente fala de Neymar no Flamengo, aí a coisa muda de figura. Conversando com pessoas próximas, ficou claro que essa ideia é mais papo de bastidor, mais resenha de torcedor do que qualquer coisa concreta. O jogador é cercado por muitos flamenguistas e isso vira e mexe, vira aquela provocação. Pô, Neymar no Mengão seria top. Mas quando se trata de proposta de negociação real, nunca teve nada sério. A expectativa mesmo é que ele não vista o manto sagrado tão cedo. Agora segura essa porque o calendário já tem datas cravadas para as oitavas de final da Libertadores. Flamengo e Internacional vão se enfrentar 3 vezes seguidas em sequência alucinante. O primeiro confronto está marcado para o dia 13 de agosto no Maracanã, às 9h30 da noite. Depois, no fim de semana seguinte, os dois times se encaram novamente pelo Brasileirão, dessa vez no Beira-Rio. E para fechar a trilogia, no dia 20 de agosto, também às 9h30 da noite, tem o jogo da volta pela Libertadores outra vez em Porto Alegre. Ou seja, uma verdadeira maratona de Flamengo contra Internacional num curto espaço de tempo. É adrenalina pura. E fica o toque para você, torcedor que tá pensando em acompanhar esse jogaço de perto. É bom já ir se planejando porque a procura por passagens e hospedagem vai ser grande. Quem quiser garantir presença tanto no Maraca quanto no Beira-Rio, é bom se agilizar e se organizar para não ficar de fora dessa sequência histórica. Agora mudando o foco, tem novidade sobre patrocínio. O governo do estado do Rio de Janeiro bateu o martelo e decidiu que vai dar aquela força para os clubes que vão disputar o Super Mundial. Flamengo, Fluminense e Botafogo vão receber um apoio financeiro como forma de incentivo, reconhecendo o peso dessa competição e o investimento necessário para montar um elenco competitivo. Uma medida que, além de ajudar os clubes, também valoriza o futebol carioca no cenário internacional. E já que falamos do Botafogo, tem provocação no ar. O clube anunciou oficialmente a contratação de Álvaro Montoro e não perdeu a chance de alfinetar o Flamengo. No vídeo de apresentação, teve direito até à encenação com celular tocando e ligação recusada de número desconhecido, dando a entender que era o Flamengo ligando. Só que nos bastidores a versão rubro-negra é: outra quem procurou o Flamengo foram os próprios empresários do jogador oferecendo o atleta. O clube, no entanto, decidiu não levar a negociação adiante. A provocação é até criativa, mas a diretoria do Flamengo garante que nunca houve interesse real e que tudo não passou de uma estratégia dos agentes para valorizar o passe do jogador. Mas segura aí que agora vem notícia importante sobre o elenco do Mengão. A situação do Gonzalo Plata finalmente teve um desfecho. Depois de uma reunião cordial entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção do Equador, ficou acertado que o jogador será desconvocado. O próprio atleta entendeu que não teria condições físicas de atuar e solicitou formalmente sua liberação. Com isso, ele retorna ao Brasil ainda nesta semana e já vai se reapresentar ao departamento médico do clube para seguir com o tratamento e tentar estar pronto para o Super Mundial. Um alívio, né? Ninguém queria ver ele forçando retorno e se machucando mais. O Flamengo, inclusive, foi firme nessa questão. Soltou uma nota oficial, deixando claro que a responsabilidade era do jogador e da Federação Equatoriana, o que ajudou a pressionar e acelerar a decisão.
No fim, tudo foi resolvido de forma tranquila, sem estresse. E agora o foco é total na recuperação do Gonzalo. O jogador não atuou nos 2 jogos contra a LDU e também não vai jogar pela seleção, o que permite que ele foque totalmente em estar 100% para ajudar o time em breve. O clima nos bastidores é de alívio, mas também de atenção total. O departamento médico e a comissão técnica liderada por Felipe Luiz já têm um plano traçado para reintegrar o atleta o quanto antes, mas sem precipitação. Afinal, o Flamengo quer contar com ele nas melhores condições possíveis quando chegar a hora de encarar os gigantes no Super Mundial. E para encerrar esse giro completo pelas novidades do Mengão, tem movimentação nos bastidores com a chegada de mais um reforço. Jorginho está com a chegada marcada para o Brasil nesta sexta-feira e a expectativa é grande. O torcedor já está de olho e a diretoria aposta que ele pode agregar muito ao elenco nesse momento decisivo da temporada. Vamos acompanhar tudo de perto, porque a movimentação nos bastidores não para e o Flamengo segue se reforçando de olho nos títulos que ainda estão em disputa. E o que dá para perceber com tudo isso é que o Flamengo está longe de viver um momento de calmaria. A verdade é que o clube vive uma fase em que todo detalhe importa, toda movimentação nos bastidores gera repercussão e, principalmente, toda decisão tomada precisa ser pensada estrategicamente. A chegada do Jorginho, por exemplo, não é só mais um nome no elenco, é uma tentativa clara de dar mais consistência a um grupo que precisa ter profundidade de elenco, especialmente agora que o calendário vai começar a pesar com jogos decisivos da Libertadores, Super Mundial, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A diretoria sabe que não dá para depender só dos 11 titulares e que o sucesso na temporada passa diretamente pela força do banco de reservas. E esse movimento não é à toa. A cobrança em cima do Flamengo é gigantesca. É como se o clube tivesse a obrigação de vencer tudo o tempo todo. Quando perde, é crise. Quando empata, é crítica. E quando vence a análise, é sobre o desempenho. Então, montar um elenco com opções de qualidade e reforçar posições que estão carentes é parte da responsabilidade da gestão do futebol. E dentro desse cenário, o nome do Jorginho aparece como uma peça que pode dar certo encaixe, especialmente se o técnico conseguir tirar dele o máximo fisicamente e taticamente. A torcida vai observar com lupa os primeiros jogos e, como sempre, a cobrança vai ser proporcional ao peso da camisa rubro-negra. A gente sabe também que o momento é de ajustes. O time principal já mostrou lampejos de um futebol envolvente, mas ainda falta constância, principalmente nos jogos grandes. Nos confrontos contra adversários diretos, ainda se nota um certo descontrole emocional e falta de padrão tático em momentos decisivos. Essa oscilação precisa acabar se o Flamengo quiser ir longe na Libertadores e chegar forte no Super Mundial. O torcedor não aguenta mais ver o time dominando jogos e tropeçando por erros individuais ou por falta de concentração em momentos-chave da partida. E enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o técnico Felipe Luiz tenta encontrar a formação ideal. Uma das grandes dificuldades é justamente equilibrar um elenco recheado de estrelas com jogadores experientes e ao mesmo tempo jovens promissores que pedem passagem. O desafio de mesclar essa juventude com a experiência é gigante e o torcedor sente isso, porque ao mesmo tempo que cobra uma postura mais agressiva e ofensiva, também exige solidez defensiva e maturidade na tomada de decisões. É por isso que o trabalho do treinador é tão cobrado. Ele precisa entregar resultado e performance com um grupo que é exigente e uma torcida que não aceita menos do que a vitória. Outro ponto que merece atenção é o departamento médico. Nos últimos meses, o Flamengo sofreu com muitas lesões e isso atrapalhou diretamente a sequência de jogos e o rendimento do time. Jogadores importantes ficaram fora em momentos cruciais e isso, claro, gera desconforto. A situação do Gonzalo Plata, por exemplo, é só mais um capítulo nessa novela de jogadores no estaleiro. E por mais que agora a decisão de mantê-lo fora da seleção tenha sido acertada, a torcida quer respostas mais profundas. Por que tantos jogadores estão se machucando? Como está sendo o processo de recuperação e recondicionamento físico? Essas perguntas precisam ser respondidas com ações concretas dentro do clube. Aliás, a expectativa para o retorno do Gonzalo Plata é alta.
O jogador mostrou qualidade, mas ainda não conseguiu emplacar uma sequência convincente com a camisa do Flamengo. Agora, sem a pressão da seleção equatoriana, a ideia é que ele consiga focar exclusivamente no clube e quem sabe entrar em forma a tempo de fazer a diferença no Super Mundial. E essa é uma janela de oportunidade que ele não pode desperdiçar. Se quiser se firmar, precisa mostrar nos treinos que merece ser titular, que está recuperado fisicamente e mentalmente pronto para vestir o manto com responsabilidade. Enquanto isso, o ambiente externo segue pegando fogo. A rivalidade entre os clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial aumentou o nível de tensão. Flamengo, Fluminense e Botafogo vivem momentos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: chegar ao topo do futebol mundial. E nesse caminho, qualquer provocação, qualquer gesto, qualquer declaração vira combustível. O vídeo do Botafogo provocando o Flamengo com aquela ligação recusada foi só um exemplo. E mesmo que pareça só uma brincadeira, isso reverbera dentro do clube e na arquibancada. O torcedor sente. A rivalidade acende ainda mais. E quando se fala em rivalidade, não dá para ignorar o peso que isso tem dentro de campo. A sequência contra o Internacional, por exemplo, é uma verdadeira prova de fogo. 3 confrontos diretos em curto espaço de tempo, com viagem, desgaste físico e pressão psicológica. É aquele tipo de confronto que pode definir o rumo da temporada. Se o Flamengo passar com autoridade, ganha moral, confiança e embala, mas se tropeçar, a pressão volta com tudo. Não tem meio termo. A comissão técnica está atenta a cada detalhe. A preparação física será fundamental. A logística de viagem precisa ser impecável. A recuperação dos atletas entre um jogo e outro pode fazer toda a diferença. E mais do que nunca, o Flamengo vai precisar do seu torcedor. Seja no Maracanã empurrando o time, seja em Porto Alegre enfrentando a hostilidade da torcida adversária. Esse é o tipo de momento que separa os grandes dos gigantes. Nos bastidores, a diretoria também observa o mercado. Existe a expectativa por mais contratações, especialmente se houver necessidade de reposição por lesões ou saídas. Nomes estão sendo analisados com cautela, mas a ideia é não fazer loucura. A prioridade é manter o equilíbrio financeiro, sem comprometer as contas, mas também sem deixar de investir quando surgir uma oportunidade real de reforçar o elenco. E isso a torcida entende. O que ela quer mesmo é transparência e, acima de tudo, comprometimento. Agora, voltando a falar do Super Mundial, é impossível ignorar o impacto que essa competição tem na preparação dos clubes. A organização, os treinamentos, os amistosos e até o planejamento de contratações giram em torno desse torneio. É uma oportunidade única de enfrentar gigantes do futebol mundial e, mais do que isso, de escrever um novo capítulo na história do clube. Por isso, cada decisão tomada agora tem reflexo direto lá na frente. O Flamengo sabe disso e tem se movimentado com cautela. A intenção é chegar preparado com um time entrosado e confiante para não repetir erros do passado. E não é só o time que precisa estar pronto. O torcedor também entra nesse jogo. A expectativa, a ansiedade, os debates nas redes sociais. Tudo isso faz parte do clima que envolve o Flamengo. Cada rumor de contratação, cada movimentação de bastidor vira tema de discussão. A relação da torcida com o clube é intensa, passional e cheia de cobrança. E é exatamente isso que faz o Flamengo ser diferente. Ser Flamengo é viver futebol todos os dias, é vibrar, é sofrer, é celebrar. É não aceitar menos do que a grandeza que o clube representa. E por falar em grandeza, o nome do Neymar continua ecoando entre os torcedores. Mesmo com todas as informações indicando que não há nada concreto, a simples menção do nome do craque em qualquer contexto ligado ao Flamengo gera comoção. Muita gente sonha com a possibilidade, mesmo que remota. Mas o que fica claro nas conversas de bastidores é que por enquanto não passa de especulação, nenhuma negociação foi aberta, nenhum passo foi dado oficialmente. É mais vontade da torcida do que um interesse real do clube. E isso, ao mesmo tempo que empolga também, precisa ser tratado com responsabilidade, porque alimentar expectativas sem base pode gerar frustração. Nesse momento, o Flamengo precisa focar em quem já está no elenco, em quem vai vestir a camisa com raça e responsabilidade.
A temporada está longe de acabar e muita coisa ainda pode acontecer. Os próximos meses serão decisivos e vão exigir entrega total de todos os jogadores, comissão técnica, diretoria e, claro, da torcida. Porque no Flamengo é assim, a pressão nunca para, mas a paixão também nunca esfria. O desafio é gigante, mas o clube já mostrou que sabe caminhar sob pressão e a nação rubro-negra vai junto do início ao fim. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos nesta semana com um rumor que, embora soe improvável, vem sendo sussurrado por algumas fontes próximas à Gávea. O Flamengo estaria sonhando com a contratação do astro egípcio Mohamed Salah, atualmente no Liverpool, para reforçar o elenco no Super Mundial de Clubes de 2025. A possibilidade, tratada com discrição e muito ceticismo, teria surgido a partir do desejo da diretoria rubro-negra de montar um time ainda mais estrelado e competitivo para fazer frente aos gigantes europeus no torneio que promete ser um dos maiores da história do futebol mundial. A especulação teria ganhado corpo nos corredores do Ninho do Urubu após o Flamengo confirmar sua presença no Mundial da FIFA, que reunirá os principais campeões continentais em um formato inédito. Ciente de que o desafio será muito maior do que em outras edições, o clube carioca estaria analisando alternativas para impactar o mercado e elevar o nível técnico da equipe. E segundo essas fontes, Salah seria o grande nome que povoaria os sonhos da diretoria rubro-negra. Ainda que não haja nenhuma proposta formal, muito menos uma negociação em curso, o interesse, por mais utópico que pareça, não seria apenas uma bravata. O Flamengo teria avaliado o contexto atual do jogador. Com 32 anos na época do torneio e com rumores frequentes de uma possível saída do Liverpool, Salah poderia estar aberto a novos desafios fora do futebol europeu. Além disso, o apelo midiático e a identificação que o Flamengo vem construindo com jogadores de renome internacional poderiam ser trunfos importantes para, ao menos, abrir uma conversa. Nos bastidores, comenta-se que a cúpula rubro-negra sabe das dificuldades financeiras que um movimento dessa magnitude exigiria. Afinal, Salah é uma das maiores estrelas do futebol mundial, com um dos salários mais altos da Premier League e contrato vigente com o Liverpool. No entanto, há quem diga que patrocinadores e investidores já teriam demonstrado interesse em participar de um eventual projeto, caso a possibilidade avançasse. Por ora, o rumor segue sendo apenas isso, um burburinho que circula com intensidade entre dirigentes, empresários e torcedores mais próximos ao clube. O próprio Salah, até o momento, não se manifestou sobre seu futuro, enquanto o Liverpool mantém o discurso de que conta com o egípcio para a próxima temporada. Mas, como no futebol tudo é possível, a torcida rubro-negra se permite sonhar. Quem sabe, em breve, o camisa 11 dos Reds possa vestir o manto sagrado e liderar o Flamengo em busca do título inédito do Super Mundial? É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!